Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área mais uma vez e hoje para falar de ação civil pública. Pessoal, como de costume, estou aqui com o meu roteiro em mãos, tá certo? Espero também que vocês estejam com ele aí para poder acompanhar a nossa aula de hoje, beleza? Pessoal, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Pessoal, olha só, hoje a gente vai falar sobre o procedimento especial, procedimento de ação coletiva, chamado de ação civil pública, tá certo? Pessoal, a primeira coisa que a gente deve saber é o seguinte, é que a ação civil pública ela está disciplinada na Lei 7347 de 85, tá certo? Então, tudo que se refere à ação civil pública vai estar lá nessa Lei 7347, beleza? Agora, pessoal, é importante que a gente saiba o seguinte, a ação civil pública, ela é componente daquele microsistema de demandas coletivas que a gente já vem falando aqui nas últimas aulas, tá certo? Então fiquem ligados nisso daí. E vamos lá, pessoal, primeiro a gente precisa entender para que serve, qual a finalidade dessa ação civil pública. A ação civil pública, primeiro que ela é considerada um remédio constitucional, apesar dela não constar ali do rol da Constituição Federal como os outros remédios constitucionais. Mas lá no artigo 129 da Constituição, que fala sobre a função do Ministério Público, diz que é função do Ministério Público ajuizar a ação civil pública e dirigir o inquérito civil, tá certo? Então, a doutrina considera também a ação civil pública como um dos remédios constitucionais. Pessoal, é importante que a gente lembre o seguinte, a finalidade da ação civil pública é justamente proteger bens de interesse público, sejam bens corpóreos ou incorpóreos. Pode ser a cultura de um povo, por exemplo, né, de uma religião, pode ser os direitos do consumidor, pode ser o meio ambiente, tá certo? Então, vejamos, lá no iniciozinho da Lei 7347, ela vai trazer pra gente ali quais são, salvo engano está no artigo 2º, lá, 2º ou 3º da Lei 7347, quais são os tipos de defesas, de ações que podem ser ajuizadas para poder, quais são os tipos de direitos que são defendidos por meio do instrumento processual da ação civil pública. E aqui eu vou tomar a liberdade de ler para vocês, para que fique claro, tá? Então, a ação civil pública ela vai defender, como toda tutela coletiva, direitos transindividuais, né? ou seja, direitos difusos, coletivos e direitos individuais homogêneos, aqueles que são ali transindividuais. Especialmente, pessoal, aqueles que se relacionam ao meio ambiente, consumidor, bens de direito de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e também o patrimônio público e social, tá certo? Pessoal, isso é importante, então vejam a vastidão de direitos que a ação civil pública ela pode proteger. Então, esse instrumento da ação civil pública, ele é muito relevante aí nas tutelas coletivas, até mesmo porque foi um dos primeiros aí, talvez o primeiro aí, um marco inicial nessas tutelas coletivas. Em geral, a ação civil pública ela vai ter uma função inibitória ou até reparatória, no sentido de que o pedido da ação civil pública em geral é para que alguém que está causando um dano deixe de causar aquele dano e também para que ele possa reparar o dano. Então observe, pessoal, que quando se ajuiza uma ação civil pública, está diante de uma situação onde a parte, seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, seja um ente estatal, ele vai requerer que seja reparado o dano, bem como que seja inibido que outros danos sejam causados, tá certo? Vejamos, assim como a gente falou de outras demandas coletivas, essa demanda específica da ação civil pública, ela também terá o foro competente como sendo o foro do local do dano
ou, eventualmente, o foro do local onde deva acontecer a ação ou a omissão. Vou dar um exemplo claro para vocês, pessoal. Vamos supor que uma empresa está jogando lixo num rio, tá? Despejando ali um material tóxico num rio, tá? E esse rio fique, por exemplo, aqui numa cidade do Goiás, por exemplo. Vamos supor que esse dano é somente naquela região, né? Não está se espalhando para outras regiões. Essa ação civil pública deverá ser ajuizada nessa cidade específica. Agora, lembrando, como a gente falou aqui da teoria geral das ações coletivas, se o dano ele for um dano que se espalha por uma região ou até nacional, pode-se ajuizar a ação em qualquer capital de qualquer estado membro ou até mesmo aqui no Distrito Federal, tá certo? Então, se o dano for um dano específico, o foro competente é o foro do local do dano, ou aonde deva acontecer a ação ou omissão, ou seja, onde deva acontecer a reparação do meio ambiente ou onde deva acontecer a obrigação de não fazer para não cortar mais árvores ou para não poluir um rio próximo, tá certo? Esse é o foro competente. Quando a gente fala ainda da ação civil pública, quando a gente faz os pedidos da ação civil pública, o pedido eles podem ser cumulativos, como eu falava para vocês. Você pode ter um pedido de reparação cumulado com um pedido de inibição e inclusive com um pedido de indenização. Então, por exemplo, uma empresa que eventualmente tenha desmatado uma determinada região para construir ali a sua fábrica. Contra as normas legais, sem um pedido de licença ambiental, por exemplo. Essa empresa, ela pode ser ré de uma ação civil pública, onde ela pode ter que reparar o dano, ou seja, replantar as árvores, onde ela possa ter que pagar uma indenização e ainda ela pode ter uma tutela inibitória, para que ela não corte mais árvores, tá certo? Então esses pedidos eles podem ser todos eles cumulados, tá certo? Pessoal, seguindo aí no nosso roteiro, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a legitimidade ativa. A legitimidade ativa, pessoal, está lá no artigo 5º da Lei 7347. E quando a gente fala de legitimidade ativa para a ação civil pública, ela é uma legitimidade concorrente e uma legitimidade ampla, tá certo? Por quê? Tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública. Ministério Público, Defensoria Pública, Estados, municípios, União, suas autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, bem como associações, desde que as associações constituídas há mais de um ano e que dentre os seus fins sociais estatutários estejam a defesa daquele patrimônio que quer defender, tá certo? Por exemplo, uma associação de defesa do consumidor, ela pode ajuizar uma ação civil pública para defender consumidores, mas ela não pode ajuizar uma ação civil pública para defender o meio ambiente, se isso não está nos estatutos dela, tá certo? Acho que ficou claro aí. Em relação à legitimidade ativa ainda é o seguinte, pessoal. Se o Ministério Público ele não for autor da ação, ele deverá necessariamente participar da ação como custos legis, como fiscal da lei, tá certo? Porque a ação civil pública, ela é uma ação de interesse público. Se é de interesse público, deve ter a intervenção do Ministério Público necessariamente, tá certo? Pessoal, ainda na legitimidade ativa, a gente pode dizer ainda que toda ação civil pública que seja ajuizado por um desses legitimados, os outros podem também assumir ali como litisconsortes, tá? Seja no início da ação, já no litisconsórcio ali inicial, seja num litisconsórcio ulterior, não tem problema, tá certo? Numa assistência litisconsorcial posterior. Isso significa que pode haver litisconsórcio entre o Ministério Público e uma associação para ajuizar uma ação civil pública. Pode ter ainda litisconsórcio entre Ministério Público, Defensoria Pública e um Estado, por exemplo, não tem o menor problema. Pode, inclusive, ter litisconsórcio entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, né, para ajuizamento de ação civil pública. Salvo engano, foi até o que aconteceu no caso de Mariana e de Brumadinho, né? Houve ali um litisconsórcio entre os Ministérios Públicos Federais e os Ministérios Públicos Estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo, que foram os estados ali
afetados com aquela infelicidade que aconteceu ali, tá certo? E é importante também, pessoal, só lembrar que, assim como eu falei no microsistema da ação coletiva, genericamente, que se aquele ente que ajuizou a ação abandonar a ação, o Ministério Público tem a obrigação de assumir a ação, tá certo? Logicamente, se ele não entender que foi uma ação temerária, uma ação que não deveria estar sendo ajuizada. Mas se não for esse o caso, o Ministério Público ele tem o dever de poder ajuizar essa ação. Em relação à legitimidade passiva, pessoal, não tem dificuldade. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá ser ré da ação civil pública, tá bom? Pessoal, partindo aí para o item 5 do nosso roteiro, a sentença é a coisa julgada na ação civil pública. Conforme eu falei já na aula sobre processo coletivo de forma genérica, eu vou só repetir aqui. A sentença da ação civil pública, por ser uma demanda coletiva, ela terá efeitos erga omnes, ou seja, ela vai alcançar a todas as pessoas. Basta a gente imaginar um exemplo. Se ajuiza uma ação civil pública para poder deixar para que uma determinada empresa deixe de poluir um rio, isso vai beneficiar, logicamente, toda a comunidade, tá certo? Não só aquela comunidade local, mas também todo o país, porque de uma forma ou de outra isso se revela importante, o meio ambiente ecologicamente equilibrado se revela importante para todos os brasileiros, tá certo? Então a sentença ela terá uma eficácia erga omnes e tal qual as ações coletivas no geral, na ação civil pública, caso a demanda seja julgada improcedente por falta de provas, qualquer legitimado ou até mesmo o próprio legitimado com novas provas poderá ajuizar uma nova ação, tá certo? Por fim, chegando aí no finalzinho do nosso roteiro, cumprimento de sentença. Tá lá no artigo 15, pessoal, da Lei 7347, o seguinte, que caso o legitimado que ajuizou a ação civil pública, depois de ter a sentença aí transitada em julgada, não requerer o cumprimento de sentença dentro de 60 dias, o Ministério Público deverá fazê-lo, tá certo? Então, pessoal, é mais uma obrigação aí do Ministério Público. Então, vamos imaginar que uma associação de defesa do consumidor ajuizou uma ação para reparação de danos de determinado número de consumidores que eventualmente foram fraudados por uma propaganda enganosa. Depois disso, depois que houve a sentença e houve, por exemplo, ali uma indenização de R$1 milhão, por exemplo, se a entidade, dentro de 60 dias do trânsito em julgado, não interpor ali o cumprimento de sentença, não iniciar o cumprimento de sentença, melhor dizendo, o Ministério Público tem a obrigação legal, tem o dever funcional de fazê-lo, tá bom? Que mais? E importante, pessoal, nas ações civis públicas, quando a indenização, esse valor eventualmente recebido de indenização, ele é destinado para um fundo que é gerido por um conselho que visa justamente reparar o dano causado. Então vamos lá. Quando recebe um dinheiro de indenização na ação civil pública, isso vai para um fundo gerido por um conselho para reparar o dano causado. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, lá no caso de Mariana ou de Brumadinho. O dinheiro da ação civil pública que é recebido ali para poder, de indenização daquela ação, desse instrumento processual, ele é colocado num fundo para gerenciado por um conselho para poder reparar os danos que foram causados e não para outras coisas. Então, esse dinheiro ele fica vinculado à reparação daquele dano ali, tá certo? Pessoal, então é isso que a gente tinha para falar sobre a ação civil pública. Eu não vou me aprofundar muito aqui no tema, mas é mais para que vocês fiquem aí cientes, né, dessas nuances processuais da ação civil pública e para que ela serve, qual é o objetivo dela e alguns nuances processuais, tá certo? E para que vocês possam entender no geral aí como funcionam essas tutelas coletivas, tá bom? Pessoal, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.